Salve, salve, rapaziada! Sabadou e está no ar mais um Rapidinha do R-City. Rapidinha do R-City trazendo todas as informações sobre Internacional e Corinthians. A partida é no Beira-Rio, um clássico do futebol nacional. Então, grande jogo. Rivais sim, inimigos também, né? O canal R-City não pode ficar de fora, né? Então tem que trazer as informações, aquela resenha básica, aquele bate-papo entre eu e você. O que você acha da partida? Quem que é o favorito? Mas, antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, dá essa moral pra gente aí, que a gente tá criando bastante conteúdo, tá falando de Copa do Mundo, sobre vexames das grandes equipes do futebol nacional, Copa do Brasil, Libertadores. O que não falta é conteúdo. Tem para todos os gostos. Eurocopa. Dá uma passeada aí no nosso canal para vocês conhecerem aí nosso conteúdo, tá bom? Então, se você está chegando, já vai lá na sineta, se inscreve aí e fortalece o trabalho do R-City. Ajude a gente, beleza? Como eu disse, um grande clássico do futebol nacional, né? No Beira-Rio, né? No gigante da Beira-Rio. Inter e Corinthians se enfrentam hoje às 19 horas pela sexta rodada do Brasileirão. Corinthians, né, que é líder da competição, líder com 12 pontos, né? Em 5 partidas já disputadas, o Corinthians venceu 4 e perdeu apenas uma, né? Aquela derrota que machucou a torcida corintiana no clássico contra o Palmeiras. Mas o Corinthians vem bem na competição. O Colorado, né, o Internacional, está na 9ª colocação com 8 pontos conquistados. O Inter vem de uma boa fase, né, principalmente após a chegada de Mano Menezes na equipe lá do Rio Grande do Sul. E o Inter está a 7 partidas sem derrotas. Porém, o Inter ele vem de 4 empates e 3 vitórias. É uma equipe que empata muito, isso é perigoso, mas não está perdendo, o que também é muito importante, né, para uma equipe que teve um começo de ano tão instável, caiu de maneira precoce na Copa do Brasil, caindo para o Globo, né, do Rio Grande do Norte. Então o Inter está se ajustando aí nesse início de Brasileirão, que muita gente esperava o pior do Internacional. A equipe do Rio Grande do Sul até que está fazendo uma campanha mediana. E uma vitória hoje, quem sabe uma vitória hoje do Internacional, a equipe pelo menos dormirá no G4, né? E o Inter ele tem um desfalque importante para a partida de hoje, que é o zagueiro Bruno Mendes, porque ele pertence ao Corinthians, né? Então, por cláusulas contratuais, o Bruno Mendes está de fora desse confronto. O Bruno Mendes que vem agradando bastante a torcida do Internacional, mas daqui a alguns meses tudo indica que o Bruno Mendes voltará para o timão, porque o Internacional, né? A verba tá curta lá no Rio Grande do Sul, então tá um pouquinho complicado para contratar o zagueiro, mas a torcida colorada pede a contratação de Bruno Mendes, do zagueiro uruguaio. Vamos ver, né, o que acontecerá, né, com Bruno Mendes. Se ele ficará no Inter ou se ele vai retornar para o Corinthians para ter oportunidades na equipe do Vitor Pereira. Acho que seria uma boa peça no elenco do Vitor Pereira, né? Bruno Mendes que acabou ganhando mais cancha no futebol brasileiro lá no Internacional, não estava tendo muitas oportunidades no Corinthians, então ele chega mais preparado, né, para o Corinthians. Acho que seria um bom reforço, né? Que é do Corinthians, mas seria um bom reforço o retorno do uruguaio. O Corinthians, né? O Inter está a 7 partidas sem derrotas e o Corinthians está a 5 jogos invictos, né? Então o Corinthians também vive um bom momento, são duas equipes aí que estão em um bom momento na temporada. E o Corinthians ele tem o retorno de Roger Guedes e Jô. Os dois estavam com dores no joelho, não foram relacionados para a partida contra a Portuguesa na Copa do Brasil na última quarta-feira, porém estão de volta para a partida de hoje, né? Certamente irão jogar. O Jô certamente ficará no banco de reservas e entrará no decorrer da partida. Roger Guedes provavelmente será titular no confronto de hoje. Outra informação também, que o Ivan, 99% de chance que o Ivan jogará a partida de hoje. O Cássio está entre os relacionados para a partida, mas ele sentiu dores na coxa, né? Contra a Portuguesa também, saiu durante a partida. E o Ivan certamente terá oportunidade contra o Internacional. Até porque o Corinthians entra em campo na próxima terça-feira em um jogão contra o Boca Juniors.
E precisa, né? Precisa de força máxima. Então, tudo indica, segundo as informações que vem lá do Parque São Jorge, o Cássio descansará hoje e o Ivan jogará. Boa oportunidade para o goleiro, que é muito promissor, né? O goleiro do Corinthians que chegou nessa temporada vindo da Ponte Preta. Então, é uma boa oportunidade, um bom desafio para o goleiro Ivan, né? Para a torcida corintiana ver se o Ivan está pronto, se ele vai sentir a pressão de jogar no Corinthians. É um ótimo desafio para o goleiro. Interessante o Ivan como titular na partida de hoje. Como eu disse, né, o Corinthians ele joga a terça, né, lá na Argentina contra o Boca Juniors. E o Inter, ele joga na terça contra o Independiente Medellín, né, na Sul-Americana. O Inter ele busca a liderança do grupo, né, na Sul-Americana, porque só o líder se classifica, enquanto o Corinthians busca se manter na zona de classificação ali nos 2 primeiros da Libertadores. E é um baita de um desafio para o Corinthians na terça. Então, tudo indica que o Corinthians, obviamente, entrará com aquele time mesclado, né? Assim como o Vitor Pereira vem fazendo desde o início do Brasileirão. Faz tempo que o Corinthians não entra com os 11 ditos titulares. Hoje em dia está até difícil saber quem é titular e quem é reserva na equipe. Mas está dando certo, né? O Corinthians está ganhando as partidas, como eu disse, né? São 5 partidas sem derrotas. Então, vem dando certo. O Corinthians venceu no meio da semana portuguesa, venceu o Bragantino lá em Bragança, né? O Bragantino não perdia desde novembro fora de casa, dentro de casa, aliás. E o Corinthians foi lá e acabou com essa invencibilidade. Foi um jogo horrível, mas o que importa no fim das contas foi a vitória do Corinthians. Foi um jogo muito complicado de assistir. As duas equipes não exibiram o melhor do seu futebol, mas no fim das contas, né? O que vale é os 3 pontos, mas o Corinthians nem o Bragantino exibiu um bom futebol. Mas, né, Brasileirão é isso, conquistar os 3 pontos ali, principalmente para o Corinthians que está na liderança, para, quem sabe, chegar ao título. Como eu já disse em outros vídeos, acredito que foi até no Rapidinha, eu acho que a competição mais plausível para o Corinthians conquistar um título é o Brasileirão. Então, acho que o foco total do Corinthians tinha que ser para o Brasileirão. Obviamente, a Libertadores é uma grande competição, é uma competição muito importante. Seria maravilhoso a conquista do bicampeonato da Libertadores para o Corinthians. Mas eu acho que esse time do Corinthians não está pronto para a disputa da Libertadores, para conquistar o título. Mas, enfim, né? É uma opinião. Não posso estar equivocado, né? E o Corinthians e o Inter, muito interessante, né, esse confronto, que é um clássico desde 2005, lá com a polêmica da arbitragem, que o Corinthians acabou levando o título brasileiro. Aí teve a final da Copa do Brasil em 2009, aí tem a piada do Corinthians pro Inter pôr no DVD as reclamações. Enfim, se tornou um clássico, né? Se tornou um gigantesco jogo do futebol brasileiro. E como um bom clássico que se preze, o equilíbrio toma conta dessa partida. Olha que números interessantes. Nas últimas 10 partidas entre Corinthians e Inter, foram 8 empates e uma vitória para cada lado. Tá bom para você? Tá equilibrado esse jogo? Esse clássico? Tá muito equilibrado. Enfim, é um jogão de futebol no Beira-Rio hoje e tudo pode acontecer, né? Futebol, tudo pode acontecer, mas num jogo desse tamanho, fica ainda mais possível tudo acontecer. Mas, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui rápida, eu acho que o Inter entra com certo favoritismo para essa partida. Mas eu já vou explicar por quê. Vamos para as escalações, as possíveis escalações. Obviamente, a gente não tem nada oficial ainda, né? Mas o provável time do Inter, o Inter entra em campo com Daniel, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e René. Na meiuca do Inter, Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick. E a dupla de ataque do Inter, Davi e Wanderson, né? O Inter que estava jogando com 3 atacantes nas últimas partidas, hoje entrará com 2 atacantes, talvez ali para dar uma povoada no meio-campo, para tentar surpreender o Corinthians ali com jogadores de criatividade no meio. Enquanto isso, o Corinthians, né? O provável Corinthians é Ivan, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton. Na meiuca, Duqueiroz, Michael e Juliano. E o trio de ataque do Corinthians com Roger Guedes, Mantuan e Júnior Moraes.
um bom time, né? O Júnior Moraes, que está com moral, marcou gol na última quarta-feira. Eu avisei antes, hein? Avisei aqui no Rapidinho que o Corinthians certamente, que o Júnior Moraes certamente marcaria o seu primeiro gol contra a Luzinha Carioca, e foi o que aconteceu. O primeiro gol da partida foi do homem, hein? Dei a letra antes. E é um bom time esse time do Corinthians, não é uma equipe que está mesclada, porque o Gil não é considerado titular, o Fagner está lesionado, certamente voltará contra o Boca Juniors na terça, só que o Rafael Ramos é um jogador que eu acho que o Vitor Pereira está em dúvida, né, de quem será o titular, se é o Rafael Ramos ou o Fagner. Rafael Ramos ele só poderá jogar na Libertadores nas oitavas, né? Por isso que ele não está sendo relacionado para as partidas e está atuando no Brasileirão. Mas o Rafael Ramos vem desempenhando muito bem seu papel na lateral direita e é uma boa dor de cabeça para o Vitor Pereira. Eu acho que a dúvida está colocada na cabeça do treinador, porque o Rafael Ramos e o Fagner vivem bons momentos. Então, em um grande jogo que estiverem os dois disponíveis, saberemos quem é o titular. Na minha opinião, eu acho que ele considera o Rafael Ramos como um jogador titular na sua equipe, né? Enfim. Gil, né? O Gil é considerado reserva, mas é um grande zagueiro. O Juliano, né? O Juliano que foi bem na partida contra a Portuguesa Carioca, mas é reserva do Renato Augusto, então é um bom jogador, vem desempenhando um bom papel. Então é uma boa equipe. Porém, muitos desses jogadores do Corinthians já atuaram na quarta-feira, né? Contra a Portuguesa. Foi uma partida tranquila, mas enfim, desgasta, né? Tem o desgaste físico natural numa partida de futebol, é óbvio, né? Uma partida profissional, os jogadores ficam desgastados. Enquanto isso, o Inter jogou na última semana, só no último final de semana contra o Juventude, né? Que empatou e teve a semana inteira livre para treinamentos. Então eu acho que o time do Inter tá descansado, se preparou, se dedicou exclusivamente para essa partida e assim como o Corinthians vive uma boa fase. E o Corinthians também tem um foco lá na terça-feira. O Corinthians está pensando muito no jogo contra o Boca Juniors. E é claro, é uma partida de Libertadores, um jogo gigantesco, um jogo que vale muito para o grupo do Corinthians, porque se o Corinthians consegue um empate lá ou uma vitória, Corinthians praticamente carimba a classificação para a próxima fase da Libertadores. Então é um jogo gigante. Por enquanto é o principal jogo na temporada para o Corinthians, né? Corinthians, Boca Juniors e Corinthians na próxima terça. Então, não é o certo, mas com certeza o time do Corinthians está com a cabeça na Argentina já. Não tem jeito. Então eu acho que o Inter entra com vantagem, entra com favoritismo. Meu palpite para a partida de hoje entre Internacional e Corinthians. O Corinthians, obviamente, não vai vender fácil, que, como eu disse aqui nas escalações, é um bom time, o time que o Corinthians vai entrar, com alguns jogadores reservas, né? Como Gil, Ivan, Lucas Piton, o Mantuan, o Júnior Moraes. Enfim, o Roger Guedes ainda é uma incógnita, a gente não sabe se é titular, se é reserva, enfim. Mas meio time do Corinthians, pelo menos, são jogadores considerados reservas. Então, eu acho que o Inter é favorito para a partida de hoje. Na minha opinião, o Inter acaba vencendo por 1-0. Será uma partida muito complicada, mas eu acho que por esses motivos do Inter ter se preparado toda semana, dedicação exclusiva ao Corinthians para o final de semana, mesmo com o Inter jogando terça pela Sul-Americana, não tem comparação, né? Não tem como comparar um Independiente Medellín contra um Boca Juniors. Então, o Corinthians, a cabeça do Corinthians está na Argentina, tá muito longe, né? Tá muito longe do gigante da Beira-Rio hoje à noite. Então, eu acho que o Inter é favorito para a partida de hoje, vai acabar levando os 3 pontos e entrará no G4. E o Corinthians terá a possibilidade de perder a liderança, né? Dependendo dos resultados das outras partidas, o Corinthians poderá perder a liderança. Mas, obviamente, caso o Corinthians perca, não é terra arrasada, né? Porque é um gigante do futebol brasileiro, o Corinthians com uma equipe mista, é um resultado super normal caso aconteça essa derrota, né? Enfim, e você, o que você acha? Corinthians é favorito? Inter é favorito? É um jogo com cara de empate, até porque nas últimas 10 partidas foram 8 empates entre as equipes. O que você pensa sobre esse duelo de daqui a pouco, né? 7 horas da noite, né? O desafio entre Internacional e Corinthians pela 6ª rodada do Brasileirão. Último recado, né? Para
para não passar batido, se inscreva no canal aí, compartilhe nosso conteúdo, tá? Comenta, curte, ativa o sininho aí das notificações, dá essa moral pra gente, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.